Vamos conversar um pouquinho sobre resenha e fichamento. Antes de discutir o que é resenha, eu preciso fazer com vocês uma diferenciação entre resumo e resenha, que são tipos de trabalhos acadêmicos também muito solicitados no meio da graduação. Então, o que é o resumo? Resumo é quando você vai sintetizar, vai condensar a ideia de um outro autor, mas você não vai julgar, não vai criticar nada em relação àquela obra. Você apenas sintetiza as ideias daquele material que foi lido. A resenha já tem esse avanço. Ela traz uma análise sua enquanto autor dessa resenha. Então, enquanto o resumo se limita ao conteúdo específico do original, não tem como você acrescentar nenhuma informação além, você não pode apresentar algum dado a mais que você tenha conhecimento, alguma teoria, alguma comparação, você fica restrito ao texto, às informações do material original. Na resenha, ela permite essa tua análise, então ela abre um espaço maior para o resenhista apresentar as suas ideias, outras teorias, comparar inclusive aquele material, aquele texto com outras informações. Então, o trabalho do resenhista, ele vai trazer ali as ideias principais daquele texto original, mas pode trazer outras informações além do original. Então, trazer outros autores, outros materiais, livros que você leu, que você conheceu, já complementando aquele assunto, ou ainda criticando algum conceito, algum posicionamento daquele autor, para se identificar com outro posicionamento, com a ideia de um outro autor. E ao final da sua resenha, você vai destacar ali quais foram os pontos fortes e os pontos fracos daquele texto que você analisou. Buscando na literatura, Andrade faz a seguinte conceituação de resenha. Resenha é um trabalho que demanda conhecimento sobre assunto a fim de estabelecer comparação com outras obras da mesma área e maturidade intelectual para avaliar e emitir juízo de valor. A importância que a gente pense aí que, para um primeiro momento, um assunto que você ainda não conhece, não é interessante se trabalhar com a resenha. O resumo seria o mais apropriado, porque você só vai trabalhar com as ideias daquele autor. Para eu julgar um autor, dizer que aquela conceituação, que aquela definição não é a mais apropriada, não é a mais atualizada, não é a mais coerente e completa, eu preciso já ter algum conhecimento naquela área. Então, veja que Andrade já enfatizou essa situação. Quer dizer, eu tenho que ter um conhecimento naquela área para eu poder julgar uma obra em relação a outra. A produção da resenha vai seguir as seguintes etapas. Nós vamos trabalhar com o texto, que vai ser a obra, a base da resenha, um texto complementar ou vários textos complementares, mais o seu posicionamento enquanto resenhista. Então, eu trabalho com as informações principais daquele texto, comparo, complemento com outras ideias e ainda opino, avalio aquele material. Então, para eu começar uma resenha, eu preciso primeiro fazer uma leitura do texto inteiro. Fazendo essa leitura integral do texto, não posso ficar trabalhando com partes, quer dizer, trabalho um parágrafo e escrevo um pouco, trabalho com um tópico e escrevo pouco. Não, primeiro minha ideia tem que ser do texto de forma integral. E já vou grifando, destacando as principais ideias do autor. Na sequência, então, já tenho o entendimento inteiro da obra, é que eu começo a buscar que outros autores eu posso utilizar para complementar esse assunto, esse tema, e começo a escrever. Então, já avaliando esse texto, complementando com ideias de outros autores, de outros materiais, e já fazendo uma avaliação daquelas ideias que são do texto original, o texto base da resenha, com as ideias que você tem enquanto a pessoa que conhece aquele assunto, aquele tema. Acompanhem comigo esse exemplo de resenha. Nesse exemplo, então, nós temos como título da resenha A Conquista da Cidadania. E, já alinhado à margem direita, o autor, a autora dessa resenha, que é a Maria Cristina Candioto. Observe, então, que o primeiro parágrafo, ela já apresenta qual foi a obra que ela analisou e quem é o autor dessa obra. Então, acompanhem comigo. A resenha a seguir foi escrita a partir do texto A Conquista da Cidadania, publicado no Jornal do Brasil, 1992, e escrito pelo historiador José Murilo Carvalho, que emprega uma linguagem de fácil compreensão para pessoas letradas no assunto. Observem que ali, nesse primeiro parágrafo, além de apresentar qual foi a obra base da resenha e o autor dessa obra, ela já fez uma avaliação. Ela já julgou como é que é a linguagem utilizada por esse autor. Diz que é de uma fácil compreensão. Então, no decorrer do seu texto, você já vai apresentando esses julgamentos. Continuando o exemplo ali.
Na sequência, ela traz o que o autor afirma, como é que ele conceitua, o que ele ressalta. Percebam que durante esse texto ela vai avaliando essas ideias, vai complementando com outras situações. Então, esse é um exemplo de resenha. Observe, então, que essa formatação, a gente tem o título destacado, negritado, no centro do material, alinhado à direita o nome do autor, nesse caso da autora. Então, se forem vários autores, vão estar todos alinhados, um em cada linha, seguindo o critério de ordem alfabética, se todos tiverem a mesma titulação, ou o critério de titulação, se nós tivermos autores aí com titulação diferente. Então, sempre do maior título para o menor. A sequência do material, vamos trabalhar aí com fonte tamanho 12 e espaçamento 1,5. Fichamento. Então, um outro material, um outro trabalho que vai ser solicitado para vocês é a elaboração de fichamentos. Então, o que vocês vão encontrar de conceito de fichamento? Então, segundo Medeiros, as fichas são assim designadas porque registram informações bibliográficas, anotações sobre tópicos da obra, citações diretas, juízos valorativos a respeito da obra e resumo do texto, comentários. Então, o que a gente vai perceber? As fichas já são elaboradas há algum tempo. Não é um recurso atual. Então, por que o nome fichas? As fichas, porque eram papéis, eram realmente fichas, você comprava nas papelarias as fichas e você arquivava essas fichas num lugar específico e você organizava ali as obras em relação ao assunto que você queria estudar. Como nós não tínhamos esse acesso tão rápido e tão fácil à internet, então vamos pensar que estamos trabalhando aí já há alguns anos, algumas décadas, então a gente não tinha essa facilidade de acesso a diversos materiais, não tinha uma publicação tão rápida, então a gente acabava conhecendo as principais obras em relação àquele assunto. E a forma que acharam na época para organizar essas informações era através dos fichamentos. Então, para cada ficha, ela correspondia a uma obra específica, e ali você apresentava as principais informações daquela obra. Então, citações importantes que aquele autor apresentava, alguns conceitos, aonde você tinha aquela obra, em que biblioteca você poderia encontrar essa obra. Então, era essa a função das fichas, organizar essa revisão bibliográfica que os autores faziam antes de publicar outros materiais, outros artigos. Então, segundo ainda Marconi e Lakatos, nós vamos ter que as fichas permitem ao pesquisador identificar as obras, conhecer seu conteúdo, fazer citações, analisar o material e elaborar críticas. Então, era interessante que os próprios autores das fichas já colocavam ali se era um material atual, se era um material completo. Então, ele já sabia qual livro buscar na hora que fosse fundamentar o seu estudo, fosse buscar autores para argumentar melhor no seu tema, na sua publicação. Nós temos alguns tipos de fichamento. Nós temos o bibliográfico, o de citações, o de resumo e o de comentário. Acompanha comigo esse exemplo de fichamento. Observe então que esse fichamento é de um capítulo de um livro do Norberto Bobbio. Então ele tá fichando, fazendo análise então da grande dicotomia, público e privado. E esse material ele encontra dentro do livro Estado, Governo e Sociedade. Então, esse autor, o autor do fichamento, ele traz ali as principais ideias abordadas por Norberto Bobbio nesse capítulo e finaliza dizendo aonde que ele tem esse livro, em qual biblioteca ele encontrou esse material. Então, é um texto muito sucinto, muito objetivo para facilitar o pesquisador na consulta de obras. Concluímos aqui, então, a diferença que existe na elaboração da resenha e do fichamento. Tanto um quanto o outro permite ao pesquisador opinar, fazer os seus julgamentos de valor. Mas a resenha ela é muito ampla, muito mais abrangente, porque ela vai permitir que você traga outras obras para complementar aquela avaliação. E o fichamento ele é um pouco mais restrito. Ele é apenas para avaliar aquela obra para depois, quando você for fazer uma pesquisa bibliográfica, saber quais são as melhores obras para compor a sua base de fundamentação.